Deus é maravilhoso. Irmãos, eu quero correr contra o tempo. E muitos sabem que eu tenho um problema com o tempo. Essa palavra não era para um número maior nem para menor. Essa palavra é para nós que estamos aqui. Essa palavra é para você que veio aqui hoje, para ser encorajado, corrigido, ensinado, para que Deus possa trabalhar na minha e na sua vida de uma forma especial. Talvez você veio a este lugar com o intuito de sair daqui impactado pela presença de Deus. E a palavra de Deus faz isso com a nossa vida. O texto que nós estamos lendo é um texto muito lindo, muito rico. Sempre digo isso. Toda a escritura inspirada por Deus, ela é rica no ensino. Ela é rica para nos corrigir. Ela também é rica para nos encorajar. Inúmeras vezes nós vamos ver os profetas de Deus sendo boca de Deus em alguns tempos. A Bíblia vai dizer aqui que esse texto que nós estamos lendo, ele é tão maravilhoso pelo fato de Israel, ela não está mais escrava. Israel agora está na sua própria pátria. Israel agora está vivendo na sua terra. A Bíblia vai dizer que quando eles foram introduzidos na terra de Israel, a Bíblia diz que Deus dividiu as terras. Deus deu terra para todos que tinham que ter terra. Mas a Bíblia diz também que eles teriam que colocar um rei. Está escrito em Deuteronômio. Mas esse rei tinha que ser a escolha de Deus. E nós vamos ver que um dos primeiros reis foi uma escolha do povo, que foi Saul. Saul foi um rei que no seu reinado, no seu período da dinastia dele, ele foi um rei fraco. Ele não obedeceu ao Senhor. Logo em seguida, nós vamos ver que Deus usou a vida de Davi. Davi foi um dos maiores reis que existiu em Israel. Davi reinou por 40 anos. Fala, 40 anos. Davi reinou por 40 anos. E a Bíblia vai dizer, e alguns detalhes você vai acompanhar no texto aí, para que a gente possa entender o que nós lemos no versículo, no capítulo 18. Nós vamos ver que Davi fez o trabalho perfeito. Davi derrotou os inimigos, Ricardinho. Davi lutou contra os exércitos inimigos, espantou todos os inimigos, todos aqueles que levantavam contra Davi. Davi se colocava na direção de Deus, ele vencia. Então Davi ficou e foi vitorioso, Mickey. Só que a Bíblia diz que Davi também era homem. Fala, eu sou um homem, sou uma mulher. Porque nós somos homens, sim ou não? Fala isso num todo. Mas entenda, todo homem fica velho? Alguns nem chegam a ficar na idade, mas muitos vão ficar de idade, sim ou não? Quem está com cabelinho branco aí, dá glória a Deus. Glória a Deus por isso, porque alguns nem chegam a ter cabelos brancos. Nem chegam a pensar em ter. Aí a Bíblia vai dizer aqui que Davi, ele está velho. E ele já está idoso. Como aprendemos aqui com o pastor Vinícius, velho é uma coisa que você não usa mais. Mas devido a essas expressões, né, a gente acaba usando esse termo. Mas entenda, Ricardo, uma coisa maravilhosa. Ele ficou de idade. Davi agora era o mesmo homem? Não, ele não era mais o mesmo homem. Davi, ele agora era um senhor de idade. Ele não perdeu sua identidade, mas ele perdeu sua força. Ele não tinha mais como comandar os exércitos. Ele não tinha mais ser como aquele homem que a nação pedia. O homem que se colocava na frente. O homem que lutava. O homem que estava nas guerras pelejando por Israel. Já não se ouvia mais musiquinhas de Davi. Porque as músicas de Davi ficaram um cântico lá atrás. Porque agora Davi está de idade. O que se ouvia de Davi? Olha, Davi está de cama. Davi está idoso, não tem mais. Davi passando processo. E aí você ouvir que Davi, um grande homem de Deus, está em uma cama e não consegue mais lutar, é uma coisa triste. Imagine quantas pessoas ali trouxeram vamos colocar assim, não deram mais crédito aos outros que tiveram. Por quê? Porque Davi era diferente. Sim ou não? Sim. Agora, olha como que é interessante. Deus nunca deixa que um homem, pastor Vinícius, reine para sempre. Por quê? Para que não lhe venha sobre ele a soberba. Deus sempre tem um sucessor. Deus sempre tem. Não tem como substituir o nosso Deus. Você pode ter qualquer Deus, mas o nosso Deus é único. Não tem como. Acima dele não há outro, abaixo dele não há outro. Se você for no passado, ele foi no passado. Se você for no futuro, ele continua sendo Deus. Não há fora, não há outro Deus fora dele. Aleluia. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas os homens não são assim. Eles vão cair. Eles vão ficar idosos. Outro dia nós chegamos lá na casa do Ricardinho. O pai do Ricardinho estava lá deitado, com a boca aberta, né, Ricardinho? Lembra? Eu chamei ele, brinquei com ele. Facilmente nós entramos no ambiente sem ele perceber. É um homem que
Talvez muitas vezes, por causa de um barulhinho, já levantava e já estava atento. Hoje é aquele homem que se faz um barulho, está lá dormindo lá. Então você vai ver que Deus não escolhe o robô, Deus escolhe homens. Deus não chama super-heróis, Ele escolhe homens. Então se tem homens e mulheres nessa noite aqui, Deus te escolheu para uma grande missão. Agora o interessante para nós corrermos, olha como que é interessante. Se Davi então está de idade, quem tem que reinar? Naquela época era dinastia, então era do pai para o filho. Quem vai reinar é Salomão. Salomão, ele vai reinar no lugar do seu pai. A Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão 2 vezes. O texto nos diz que Deus apareceu 2 vezes a Salomão. Salomão deitou e dormiu, Deus falou com ele: eu estabelecerei o seu reinado, você será um homem próspero, você terá riqueza, você terá sabedoria, você terá tudo. Deus apareceu a Salomão e diz: eu serei contigo. Ninguém vai ser como você, Salomão. Todos os reis da terra um dia vão contar quem era você. Muitos virão do ocidente, virão do oriente, para ver a glória que eu vou derramar sobre a sua vida. E Salomão de fato virou o maior rei da história. Nós estamos falando de Salomão hoje aqui. Mas se você voltar para trás aí, olha, volta um pouquinho para trás, você vai ver no capítulo 11, você vai ver a história de Salomão, diferente da história do pai dele. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele pecou contra Deus e começou a quebrar vários decretos, que a palavra de Deus tinha sido determinada para aquele tempo. E aí eu quero te dar um recado da parte de Deus. Deus pode te dar riqueza, pode te dar glória, honra, mas também Ele pode fazer como fez com muitos, fazer com que você não tenha nada disso, mas seja também um grande homem de Deus, como Abraão, que foi rico, um grande homem de Deus, como Paulo, que não teve nada, e um grande homem de Deus. Para ser um grande homem de Deus, não quer dizer que você tenha que ter tudo, quer dizer que você tem que aceitar a chamada. Aleluia! A partir do momento que você aceita, não interessa o que você tem, Deus vai te usar de uma forma extraordinária. É você que aceita Deus dentro de você. Agora o interessante é, você vai ver que aqui a história vai começar. Salomão já não é mais um menino, vai ter que herdar o trono. Olha o que vai acontecer. Salomão no trono, Rafael, ele vai fazer uma coisa que eu e você não percebe quando Deus coloca nós no primeiro lugar. Nós paramos de obedecer a palavra de Deus. Nós deixamos a palavra de Deus, sim ou não? Quando está tudo mal, você vai lá, busca Deus, vem para a igreja, vai para a consagração, você é o primeiro a dar no culto, você busca, aí Deus vai lá e começa a restaurar. Deus faz isso para nós vermos que Deus é Deus, que Ele não te esquece, Ele coloca tudo no lugar. Quando você está aqui, aí você começa a fazer isso, ó, a cair sozinho, porque você chegou aqui e você acha que você é melhor do que os outros. Aí Deus faz o seguinte, Deus faz, ó, foi difícil chegar lá, não foi? Mas é mais fácil para descer. E nós temos que entender isso. Deus não quer que você desça, a não ser que seja para orar e buscar Ele. Aleluia! Deus quer que você continue no mesmo nível. Só que nós não estamos acostumados, Ricardo, a ficar no mesmo nível. Deus dá, nós começamos a modificar. Você não está com um tênisinho velho. Aí vai lá, Deus fala: eu vou te dar um tênis lá caro, Rafael. Vai lá e compra. Aí você passa lá para os amigos e irmão, olha o tênis aí para você ver. Ó. Aí você já cria uma soberba. O do outro é do centro, lá do centro da cidade, viu? É igual os nossos aí, lá do centro. Mas o outro comprou no shopping. Aí você fala: o meu é do shopping. Aí Deus fala: se num tênis você tem soberba, imagine outras coisas. Aí Deus vai fazer o seguinte, olha só. No capítulo 11, para nós corrermos, você vai ver que vai fazer assim, ó. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Ele amou muitas mulheres. Eita. As mulheres não são culpadas disso não, viu? É os homens que não têm um olhar espiritual. Mulheres das nações, do que Deus havia dito a ele, para ele não se envolver. Aí tem pessoas que dizem: Deus não se envolve em casamento. Se Deus não se envolve em casamento, por que Ele proibiu Salomão dele não casar com aquelas mulheres? Porque Deus conhece o futuro. Tem coisa que Deus vai dizer não para você agora. Por quê? Porque depois você vai reclamar lá para sua mãe. Eita, Jesus. Sim ou não? A mãe, ó, olha só. Deus às vezes fala, Deus fala sempre no conselho. Porque Deus não é só o Deus do pula, Deus da revelação, Deus só da palavra. A Bíblia fala que Deus, lá em Isaías 11, Deus está nele o espírito do conselho. Glória. E coisa boa, quem dá conselho para nós é mãe. Eita, mãe fala, parece que mãe, ela prevê o futuro. Ela fala: meu filho, essa daí, às vezes elas erram, porque elas são naturais, mas essa se acerta, meu filho, é fatal. Essa daí, meu filho, não vai durar muito tempo. Ó, é pouco tempo que você está assim, ó. Mãe, bem que a senhora disse.
Agora olha o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer aqui que, ó, não caseis com elas, nem casem elas convosco. Está dizendo para casar ou não casar? A igreja está aí, é para casar ou não casar? Não casar. Porque você vai viver um jugo desigual. Fala, jugo desigual. Jugo desigual. Porque o que você pensa, o outro tem que pensar da mesma forma e estar no mesmo ideal. Porque se não tá, o trabalho fica mais fácil ou difícil? Difícil. Difícil. Mas também tem mulheres que quando ela quer andar com o homem e ela exerce autoridade, ela quer passar a autoridade. Ela quer mandar. E Deus não chamou ninguém para mandar em ninguém. Deus chamou para ter equilíbrio. Equilíbrio é conversa, é sentar. Aleluia. É entender. Só que nós homens temos o nosso lado de orgulho, né? Eu que mando no barraco, eu que mando na casa. Até passar uma situação que ela falava pra você assim, ó, eu te avisei, Ricardinho, eu te avisei. Então o equilíbrio é o que Deus quer de nós. Sim ou não? Sim. Deus quer de nós. Salomão já começou o seu reinado bem, com riqueza, com glória, com Deus falando com ele. Mas com o tempo ele começou a ficar desequilibrado. Eita. E todo reino desequilibrado, ele vai fracassar. Meu Deus. Onde começa o desequilíbrio? Quando você para de ler a palavra. Onde começa o desequilíbrio? Quando você para de orar. Quando você para de entrar na presença de Deus como você entrava antes. Antes, quando você não tinha nada, como que era? Nós chegava chorando, oh Deus de Israel. Aí quando você já melhora, aí você chega, oh Deus, eu estou aqui, vim falar da tua beleza, da tua santidade. Aí Deus fala, mudou, hein? Chorava aqui, agora não chora mais. Meu Deus. Aí Deus fala, tá vendo? Aí no meio do processo Deus tem que estar te moldando. Tem situações que Deus sempre vai permitir acontecer. Olha o que vai acontecer. Ele não casais com ela, porque elas vão perverter o vosso coração. É eu que estou falando ou a Bíblia? Então tem coisas que Deus não quer que você entre. Por quê? Não é que vai destruir só a sua vida, vai destruir o que está ao redor, a sua família, e vai destruir o teu coração. Você quer ver? Presta atenção. Quando Deus falou para Adão e Eva, não toques naquele fruto, quem sofreu a primeira consequência? Não foi Adão e Eva? O que Abel fez? O que Caim fez com Abel? Então quem sofreu o primeiro dano do pecado? A família de Adão e Eva. Quem foi? Há algum vestígio na Bíblia que Eva chorou? Não. Mas quem experimentou derramar a primeira lágrima? Meu Deus. Quem é aquele que não obedeceu? Agora imagina. Você imagine que agora Eva está ali sentada. Caim agora mata Abel. Caim sai fugitivo. Agora ela tem um filho fugitivo e outro morto. Ela vai sentar e vai lembrar do quê? Não era para mim ter tocado no fruto. Meu Deus. Porque tudo aquilo que Deus falar não para você, é porque lá na frente você não vai suportar. Ai, Deus tem domínio sobre o mal e sobre o bem. E você tem domínio? Deus fala, não toque tal coisa. Por quê? Você vai se afundar, você vai se aprofundar, você vai morrer naquilo. Mas você está falando, não, pode deixar que eu controlo. Controla nada. Começa num pouquinho da cerveja. Daqui a pouco tá batendo na mulher porque é um alcoólatra. eita. É assim ou não é? É assim ou não é? Ou nós estamos pregando aqui para uma geração que não, é todo mundo santo. Não tem conversa. Todos nós passamos por isso. Então começa a desequilibrar, Adriano. A família começa a sofrer a consequência. Imagine agora Adão e Eva voltando agora para a presença de Deus, mas agora sem os filhos que eles geraram. Por quê? Por causa da consequência do pecado. Enquanto nós não entendemos isso, todo pecado que você cometer vai gerar uma consequência. Tudo que você plantar, você vai colher. Fala bem alto, tudo que eu plantar, eu vou colher. Então entenda, não reclama de certas coisas, porque é a sua colheita, é o seu plantio. Tem coisas que você vai receber ali. Senhor, o que está acontecendo aí? Deus fala, volta lá atrás, há 2 anos, 3 anos. Ah, mas Deus jogou meus pecados no mar do esquecimento. Ele esqueceu, mas Ele não deixou de fazer você viver a consequência. Sim ou não? Você pega um casamento que houve uma traição. A confiança é estabelecida outra vez da mesma forma? Nunca mais. A mesma coisa numa amizade, a mesma coisa em outra coisa. Então, somente Deus para entrar no seio da família, entrar no meio da família e fazer o quê? E restabelecer tudo de novo. Porque a pior coisa do mundo é você dormir com alguém que te traiu. Meu Deus. A pior coisa do mundo. E Deus tem te traído, sim ou não? Deus é traído. Ele está vendo Salomão. Peraí, Salomão. Eu falei para você não casar, você está casando. Eu te dei riqueza, te dei glória. Falei para nunca mais levar o povo até o Egito. Você está casando com a filha de Faraó. Falei para você não fazer tudo. Você está fazendo tudo. Salomão era rei, tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo. Mas se Deus puniu Salomão, Ele não vai punir eu e você que não tem nada às vezes? Se Deus que falou com ele apareceu para falar com ele, você acha que Deus não vai tratar comigo, com você? E nós vamos correr, porque senão vai ficar tarde. Olha só, e vai dizer aí, ó,
E não caseis com elas, nem elas casem convosco, pois vão perverter o vosso coração. Para fazer o quê? Para seguir outros. Está escrito o quê? A igreja está lendo? 11, versículo 2. Vai seguir outros. Acho que a igreja não está aí. Vai seguir outros. Vai seguir outros. Aí vão parar de seguir a Deus e vai seguir outras coisas. O que Deus está falando? Que a consequência do seu pecado, do seu erro, vai fazer você virar as costas para aquele que te abençoou. E aí você, ó, era para estar indo aqui, você vai estar indo ali, ao contrário. E toda vez que você for ao contrário, você em Deus, meu amigo, acabou. Você vai sofrer consequências sobre isso. Sim ou não, igreja? Sim. A igreja está aqui, dá glória a Deus. Então, para nós corrermos, você vai ver. Ele vai dizer, não segue, porque elas vão seguir outros deuses. E esta se apegou Salomão em amor. Quem é que Salomão está amando aí? Em vez de amar Deus, onde está o amor dele? Nas mulheres, sim ou não? Eita, quem gosta de mulher hoje aí, principalmente dos outros, vai ter que aprender a amar a tua e deixar dos outros. Porque isso pode perverter o teu coração? Porque eu acho que não, né? A gente fala assim, tem muitas pessoas às vezes que me repreendem e falam assim, ó, pastor, certas coisas você não pode falar. Eu acho que adultério não acontece na igreja. Não acontece não. Eu acho que depois do culto você olhou para aquela jovem, você não chama ela no WhatsApp falando que quer evangelizar com más intenção, não. Eita! Deus conhece o nosso coração, sim ou não? Sim. Então nós temos que prestar atenção. Por que temos que prestar atenção? Porque Deus está falando para Salomão, você é rico, você é grande, você tem exército, eu estou com você, mas se você me virar as costas, você vai fracassar. Acabou. Sem Deus é um fracasso. Qual é o homem que vem sem Deus aí? Representa ele. Todos fracassaram sem ele. Aí, olha o que vai acontecer. Vamos lá. No versículo 3, para nós corrermos, para vocês entenderem. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Você tem um e anda reclamando. Ele tinha quantas? 1000 mulheres. Você não tem? Você tem um e não consegue pagar a conta dela. Imagina você querer 2, 3. Aleluia! Você já tem problema com um, imagina 4. Agora imagine um camarada com 1000 mulheres. A sua já cola você de vez em quando, dá uns cola-brinco em você. Imagine 1000. Brigando pelo teu amor. Olha o que o texto vai dizer para nós. A igreja está aí, da glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá agora ler comigo. A igreja vai ter que ler comigo. Quem não tiver Bíblia, vai estar aqui os obreiros para dar Bíblia. Ó. Tinha 700 mulheres. Princesa, fala princesa. 300 concubinas. Fala, 300 concubinas. E as suas mulheres perverteram o seu coração. Tá aí o recado para você nunca perverter o seu coração. Tomar cuidado. Você tem a sua, cuida da sua. Mas ele era um homem novo ou velho? Lê o texto, versículo 4. Lê. Sendo já velho. Porque tem um homem novo, fala assim, tem um mais velho e fala, eu tenho um recado para os homens mais novos, que eles têm que parar, porque eles não aguentam ver uma menininha. Mas tem gente mais velha que não aguenta ver. Eita! O recado não é só para quem é novo. O recado também é para quem está na idade, para quem é de idade. Por isso que nós temos que entender. Olha o que ele vai dizer. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Quem está falando isso é eu ou é a palavra? Quem conhece teu coração? Deus. Então ele sabe quem é fiel e quem não é fiel. A fidelidade é uma coisa que Deus também requer de nós. Vamos ver. Imagine aqui, ó, só um exemplo, né? Mas vou fazer um exemplo lá. Imagina, vamos colocar assim a realidade lá. Eu sou casado com a Eide, sim ou não? Quem sabe isso aí dá glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, ela está ouvindo. Preste bem atenção. Então quer dizer que chega aqui, vamos supor, o Ricardinho é meu amigo. O Ricardinho é meu amigo, hein, meu? Eu acho que é meu amigo, hein, Ricardinho? Pelo amor de Deus. Aí eu chego em casa, tá o Ricardinho com coisas com a minha mulher, para não falar, né, obscenidade. Eu vou chegar e falar, não, Ricardinho, tudo bem, fica tranquilo. É isso que vai acontecer? Não, por que não? Tá vendo como fica o silêncio? Porque você tem que entender uma coisa, porque é uma fidelidade que está sendo quebrada. Deus trabalha a vida inteira para te manter fiel e para ser fiel a você. Aí você troca ele por qualquer coisa?
Aí Deus fala, é assim, né? Eu dei tudo pra você, como um marido ou como uma mulher que se dedica num casamento, que chega a dar o melhor. Aí quando eu saio é o amante que entra. Ai, Jesus. Aí ele entra lá dentro, ele vai assistir a minha televisão, ele vai usar a minha cama, ele vai tomar banho na minha casa. E aí você, quando eu tô perto de chegar, você fala pra ele ir embora. Aí Deus fala, isso é traição. Tá vendo o que é traição? É trocar tudo aquilo que Deus fez por você por alguém que nunca fez nada por Meu você. Deus. E isso é o mal. As pessoas, elas fazem isso com Deus 24 horas. E Deus tem que mostrar a sua palavra. Deus é fiel, igreja? Então ele não pode ser infiel. Infiel é você que não faz o que ele manda, mas ele sempre vai ser fiel, porque ele não muda a palavra dele. Você nunca vai falar assim, ó, Deus me traiu. Você é traidor, ele não. Eu sou traidor, ele não. Aí, para nós corrermos, que já é 8:13, Salomão seguiu Astarote, deusa dos sinódios, Milcom, abominação dos amonitas, e assim fez Salomão, que era bom aos olhos de Deus. Está escrito aí? Leia alto então, o que está escrito aí? Ele fez o quê? O que era? Acho que só eu estou lendo. O que era mal. O que era? Aí, ó, entenda. É a prática de Salomão que fez com que Deus saísse de perto dele. É a prática. Ele estava cometendo o que era mal. Então não culpe os outros pela sua prática. Porque antes de você querer culpar alguém pela sua prática, lembre-se que é Deus que vê primeiro a tua conduta. Foi minha, foi fulano, não foi. Deus vê todo dia o que você faz. Aleluia. Aí, ó, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Aí vai dizer aqui, ó, no versículo 6 do capítulo 11 de 1 Reis. Assim fez Salomão, que era mal perante o Senhor. Não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu. Como Davi seu. Mas peraí, olha como que é tão interessante, né? Olha como Deus, ele é tão ligado à família. Ele tem Davi como um filho, como um rei, como um profeta de Deus, um homem de Deus. Mas ele, para dar exemplo para Salomão, ele fala assim, você nunca olhou para o teu pai? Mas muitas pessoas podem usar o argumento, mas Davi pegou a mulher de Urias, mas ele cometeu um e não cometeu mais. Salomão está cometendo quantos aí? Eita! Aí tem gente que fala assim, ó, meu pai bebeu, eu vou beber, só se você quiser. Meu pai usou droga, eu vou usar droga, porque meu pai usava droga. É só se você quiser. Porque você pode ser um exemplo para o seu pai, ainda ele não sendo um exemplo para você. Tem muitas pessoas que gostam de se espelhar nesse tipo de assunto. Mas meu pai me bateu, meu pai me humilhou. Então vai lá e faça a mesma coisa com seu filho. Você vai se tornar tão hipócrita quanto o seu pai fez com você. Aleluia. Você tem que aprender, ou você faz a diferença, ou então você nem tenta querer ser igual ao seu pai. Deus está dizendo uma coisa importante para nós e para a família. Toda a consequência das coisas da família primeiro começa pelos pais. Porque tem pai que ele é injusto. Ele é injusto com o filho, ele é injusto na sua casa. Aí o filho vê isso, aí o filho vai transmitir isso para a próxima geração. Para a próxima geração. Por isso nós vamos entender por que Elias entrou na cena que nós, no capítulo que nós lemos. Nós vamos entender que o cenário está ficando bom ou está ficando ruim? O cenário está ficando bom ou está ficando ruim? Está ficando ruim, porque o rei que Deus estabeleceu, ele não é pobre. Não tem desculpa ali para a pobreza. Não tem desculpa para a satisfação carnal, porque ele tem a mulher que ele queria. Não tem desculpa ali para que ele pudesse fazer qualquer outra coisa. Mas mesmo assim ele está cometendo mal. Aí Deus está falando assim, ó, até quando você vai achar desculpa para cometer o mal? Associar o que você faz à vida dos outros. Você tem que entender que você tem que ter as suas próprias responsabilidades. Bater no peito e dizer, foi eu que errei com você, mulher. Foi eu que errei com você, mãe. Foi eu que errei com você, filho. Quando você começar a ter essas atitudes, Deus começa a mudar as coisas a teu favor. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver sempre as famílias e as nossas vidas destruídas. Sempre destruída. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não habita onde há esse tipo de conduta. Deus vai querer o tempo todo só, anda aqui, anda aqui, faz ali. Vamos continuar lendo. Do capítulo de 1 Reis 11. Quem está lendo aí, dá glória a Deus. Olha o que vai acontecer. E assim fez Salomão, que era mau, né? Aí no versículo 7. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Deus. A quem? A Quemos, a abominação que era de Moabe, que Deus abominava. Olha só, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque. Quem sabe o que é Moloque aqui? Moloque era um deus que era oferecido os primogênitos. As crianças eram oferecido à morte. Aí tem
Tem pessoa que não lê a Bíblia e fala, eu quero ser como Salomão. Eu não estou falando aqui de um qualquer, estou falando de Salomão. Ele era rico, mas ele, na sua velhice, seu coração se corrompeu. O que ele fez? Ele estava oferecendo crianças a Moloque. Salomão, falar dele é difícil ou não? É chato, né? Porque Salomão é um grande homem para muita gente. Talvez você quer a riqueza e sabedoria dele. Mostra para mim dentro desse texto que sabedoria ele está tendo agora. Porque a sabedoria, sem observar a palavra de Deus, é lixo. Aleluia. Hitler era um homem inteligente, sábio. Levou a Alemanha a se tornar uma potência mundial. Mas o que aconteceu com ele? Quantos milhões de pessoas ele não matou? Então Deus não está atrás de pessoas inteligentes. Deus está atrás de pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Deus quer capacitar. A igreja está aí, da glória a Deus. Eu sei que muitas das vezes esses textos são textos que chocam com a gente. Porque você vem para ouvir uma palavra que diz assim, vai que a vitória é sua. Mas só se você estiver ouvindo um pregador que conta mentira. É eu que estou falando ou é a Bíblia que você está lendo? A Bíblia, a palavra de Deus. Por que o diabo não quer que você lê? Porque aqui está a verdade, Rafael. Aleluia. E aí você vai sentar com o seu filho um dia. Aí você vai sentar e vai falar assim. Como é o nome do seu filho? Marcos Vinícius, né? Você vai sentar com ele e falar, tá vendo, filho, isso aqui, ó. Você não pode. Aí ele vai olhar para você e ele vai te perguntar, mas o Senhor cumpre o que está aqui? Porque ensinar e não viver, meu Deus, é uma das coisas mais difíceis. Tem gente que fala de Deus como se Deus fosse amigo dele. Mas Deus não é amigo dele. Por que Abraão falava assim, ó? Por que Deus falava para Abraão? Deus falava para... E Abraão é meu amigo. Era porque ele só se conheceu na rede social? Nem tinha. Mas na rede social da época, Deus descia até onde Abraão estava. Deus ia na tenda de Moisés e chamou Moisés de meu amigo. Queira a amizade sim com os homens, mas o maior amigo seu é o Senhor, Deus dos exércitos. Só que o problema é que tem que a amizade com Deus é diferente. Porque Deus vai te falar tudo na sua cara o que é preciso falar. E às vezes nós fugimos desses certos amigos. Você quer aquele amigo que não continua traindo a sua mulher, rapaz. Que a moda é essa? Tem várias mulheres no mundo, Continua, não, que vamos pro rolê mesmo. Abandona sua casa, abandona sua família. Enche sua cara, tá bom. Mas na hora de chorar, quem vai chorar é você. Na hora de pagar o preço, quem vai pagar é você. Então quando alguém chegar assim em você e falar, ó, GG, vamos. Fala pra ele, ó, afasta-te de mim, Satanás. Aleluia. Porque isso não é amizade. Isso não é amizade. E aqui o diálogo tá ficando mais quente. Por quê? Porque se ele tá fazendo a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, olha o versículo 8, ó. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Versículo 9. Deus vai ficar alegre ou indignado? Lê bem alto para mim, Águida. O versículo 9, bem alto. Voz de trovão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Meu Deus. Não, Deus continua dando riqueza, né? Desviaram o seu coração do Senhor. Não, Deus continuou dando riqueza para Salomão? O que Deus ficou indignado? Porque se você vê certas coisas que Deus não apoia e você não fica indignado, você está apoiando o erro. Aí sabe o que acontece? Deus tem que tratar com você de outra forma. Por isso sempre diga não às coisas erradas. Se indignou contra o Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. Meu Deus, que privilégio. Deus apareceu para Salomão? Aí vamos lá aqui entre nós. Ele era rico? A igreja está aí, ele era rico? Sim. Tinha mulher? Sim. Ele tinha tudo que ele queria? Sim. E ainda Deus falou com ele? O que faltava para ele? E por que ele fez isso? Onde estava Adão quando pecou? Num lugar que não lhe faltava nada. Meu Deus. Você sabe quando Deus vai ver a sua queda? Muitas das vezes. Quando você, ó, quando falta um ovo para você, tá faltando alguma coisa. Mas quando te parar de faltar, aí Deus fala, você vai cair aqui. Porque quando não tinha o ovo, quando não tinha mistura, você orava e falava comigo. Mas quando você começou a ter, acabou. Então às vezes é fazer como nós chamamos eles assim carinhosamente o mingau. Quando ele veio na frente, ele não disse o Senhor é meu pastor. Você disse como? De nada tenho falta. De nada tenho? É melhor estar sentado numa calçada sem nada
Mas tendo Deus como tudo, do que viver numa mansão, ter um bom carro, ter uma boa mulher, ter tudo que você quiser, é achar que é teu e não ser nada. Não é nada. Tudo que você fazer na tua vida, tudo que você adquirir, que você ganhar, e Deus não for o centro, você é um fracassado. Ah, pastor, é muito duro. É fracassado. Por quê? Porque você sempre vai correr atrás dessas coisas. Agora quem tem Deus não corre atrás disso. Aleluia. Porque ele se sente satisfeito. Glória. Tem gente que, eu falo isso por quê? Porque a gente conhece na nossa caminhada gente que tem dinheiro e humilde. Gente pobre, humilde. Tem gente pobre arrogante, também tem gente rico que é arrogante. Mas entenda, tem rico. Nós estávamos em Búzios e chegou assim um senhor perto de nós e ele estava de chinelo de dedo. E um senhor extremamente rico. Ele falou, não vi a hora de eu estar aqui numa praia sentado de boa, sem ver a cara de ninguém. Eu não quero saber de dinheiro, não quero saber de celular, não quero saber de nada. A riqueza dele atrapalhava dele ter paz. Porque quanto mais ele tinha, mais ele tinha que se doar para os homens, mais ele era sugado, mas ele não tinha paz. Aí ele diz, eu aprendi uma coisa sendo rico. Eu aprendi uma coisa importante, que eu estou de chinelo de dedo. Eu estou aqui de sunguinha na praia, mas eu estou satisfeito. Glória. Porque satisfação é uma coisa que a gente tem que ter. Sim ou não? Quantas camisetas você tem lá no seu guarda-roupa? E mesmo assim você não está satisfeito. Quantos tênis você não tem? Quantas mulheres não tem? A mulher que compra mais aqui, eu creio que é a mulher. O homem hoje está mais, né, tá arrumando sobrancelha, o homem está ficando mais moderno. Mas quantas coisas que você tem e você olha para o guarda-roupa e fala, oh Deus, eu preciso de roupa. Aí Deus fala, quer que eu mando mais o quê? Quer que eu te faça você morar lá dentro do shopping? Satisfação. Temos que ser satisfeitos, sim ou não? Quando você sentar na mesa, você vê aquele pãozinho seco, sem nada. Se sinta feliz, se sinta satisfeito. Porque Deus preparou aquele pão para você. Porque tem gente na África e outros lugares que não tem nenhum pão para comer. E é por isso que nós temos que aprender. Vamos entrar na palavra, dá glória a Deus. Então aqui nós estamos vendo Deus falar. Por que eu peguei Salomão? Porque Salomão é o início de tudo. Depois de Davi, ele é o início de tudo. Agora, Salomão vai ficar velho, sim ou não? Ou já está velho no texto aí, né? Quem vai ter que herdar o trono? O filho. Agora imagine o pai olhando para o filho e o filho olhando para o pai. Se meu pai tem tudo isso de mulher, eu vou ter. Eu vou ser rei, a coroa vai na cabeça dele. Você está entendendo? Por que a nossa geração tem que ver a pregação? Tem que ver mesmo confrontar o pecado, falar do tráfico de droga, falar de tudo. Por que tem que ver o profeta? Por que tem que ver Deus agindo, o Espírito do Senhor agindo? Por quê? Porque lá na frente vai levantar alguém, pode ser não sei que época, não sei vai ser quando, mas ele vai levantar e vai falar assim, ó, tinha um doido lá, tinha mais outro doido, tinha mais outro doido, que você chegava lá, ele pregava contra o pecado, ele pregava contra as coisas, e Deus usava eles na próxima geração. E vai ter que ouvir, porque Deus não levanta profeta à toa. Deus levanta profeta na hora certa. Ó, nesse cenário aqui, tá começando a ficar ruim. Agora vamos correr. Aqui nesse cenário, existe um homem que me encanta. E eu amo ele. Os profetas são uma das maiores armas que Deus levantou. Vamos lá. Vou começar por Samuel. Samuel, ele é o fundador da casa dos profetas. Fala, Samuel. Samuel foi o profeta que jogou o olhinho na cabeça de Davi e ungiu Davi a rei. Samuel, Rafael, é uma das maiores referências da época. Samuel viu que a necessidade dos profetas de aprender a palavra era muito grande. Porque não adiantava só profetizar, tinha que aprender a palavra. Então Samuel, quando ele é rejeitado como rei, porque ele foi rejeitado pelo povo, ele vai para Ramá. Em Ramá ele funda a casa dos profetas. Naquela casa lá, você vai ver que em alguns textos Samuel vai dizer para Saul assim, ó, vai estar um grupo de profetas descendo de tal lugar, e você passa, que ali você vai ver. Então Samuel, ele sabia onde era a casa dos profetas como fundador. Só que o que vai acontecer? Ele não deixa que a casa dos profetas fosse conhecida, porque era uma estratégia de Deus. Porque o profeta, quando ele chegava, era só para colocar a sentença para derrubar. Por isso que ninguém gosta do profeta. O profeta fala de pecado, não respeita protocolo. O profeta não se importa com coroa, não se importa se é grande, se é pequeno. O profeta mete o dedo na cara, pronto e acabou. O profeta é para isso. Só que olha o que vai acontecer. Quando Salomão ele pega contra Deus, Deus vai prometer que as coisas vai ficar ruim.
Ele vai dar uma segurada por causa de Davi, mas ele vai ficar ruim. Olha o que vai acontecer. Versículo 12. Contudo, eu não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, da mão do teu filho, eu tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Todavia não tirarei o reino todo. Ó, já começou a divisão aí, né? Começou quando Salomão pecou. Aí o que acontece? Salomão veio trazendo agora para sua linhagem o seu pecado. O que vai acontecer? Vai começar a dividir o povo. Quem achava que Salomão era sábio, hoje vai sair daqui diferente com o pensamento, sim ou não? Quem falava assim, eu quero ser como Salomão, já vai sair daqui diferente. Porque Salomão era sábio, mas era prostituto. Já fica, não fica dividido, sim ou não? Não adianta sabedoria viver na prostituição. Não adianta, Deus está falando isso aqui. Deus está falando, não adianta pregar bem e continuar na prostituição. Não adianta cantar bem e continuar na prostituição. Não adianta ir à igreja e continuar na prostituição. Você tem que entender que a fidelidade com Deus é o que Ele quer. Aí olha o que vai acontecer aqui, GG. E isso é maravilhoso. O que vai acontecer? Deus fala, ó, eu vou dividir o reino. Tá vendo? Deus falou, eu vou dividir. Vamos lá, para dentro da Bíblia, para não falar que é o pastor. Todavia não tirarei o reino todo. Versículo 13 do capítulo 11. Darei uma tribo ao teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que eu escolhi. Deus já está começando a cumprir o propósito. Trazer uma divisão. Olha o que vai acontecer. Salomão está velhinho. Levantou o Senhor a favor de Salomão. Versículo 14, está escrito isso? O que está escrito? E Deus se levantou a favor ou contra? Mas Salomão não é amigo de Deus. Salomão não é rei. Por que Deus está se levantando contra? Por quê? Porque a prostituição, as coisas que ele trouxe para destruir, os altares que ele levantou, os templos que ele levantou pagão, trouxe uma divisão. Porque quando começa a levantar deuses, eu começo a expulsar o nosso Deus. Quando tudo na tua vida for um Deus, tem mãe que o filho no coração dela é um Deus. O filho hoje manda mais na mãe do que a mãe manda no filho. Sim ou não? É um Deus. Aí Deus tem que permitir que às vezes ela se frustre com isso ou ele se frustre. Aí ele vai entender, o que eu errei? Deus fala, sua idolatria. Idolatria não é só olhar para os católicos e falar que eles são idólatras, sendo que você trata seu filho como uma imagem de escultura, ou você adora ele, você venera ele. Você tem que entender uma coisa. Eu e você temos que entender. O próprio Jesus disse, e o próprio Deus disse isso, que nós temos que amar a Ele sobre todas as... Quando Ele diz isso, Ele fala, olhe para você, para dentro do teu coração e pense lá. Pense no teu filho, na tua casa, na tua empresa, no teu carro, na tua vida. São bons, são coisas boas, eu te dei. Mas entenda, isso não pode ultrapassar. Você tem que entender que tem um limite. O meu amor primeiro. Aleluia! Não coloca a tua vida sentimental em primeiro lugar. Não coloca teu filho em primeiro lugar. Não coloca a tua empresa em primeiro lugar. Primeiro lugar sou eu. E se não for eu vou tirar todo o resto. Porque Deus tira ou não tira? Aleluia. Deus tira ou não tira, igreja? O que ele está falando para Salomão? Eu vou tirar o reino. Aí olha o que vai acontecer. Levantou ele, Salomão, levantou contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomita, que este era da linhagem real de Edom. Porque estando Davi em Edom, tendo subido a Joabe, comandante do exército, e a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Então onde Davi ia, Davi destruía todos os inimigos. Olha o versículo 21, quem está acompanhando aí? Versículo 21, dá glória a Deus. Glória a Deus. Tendo, pois, Haddad ouvido no Egito que Davi descansava com seus... qual que foi a novidade? Chegou lá no Egito, Davi morreu. Quem agora é valente lá para bater de frente com nós? Aí tinha Joabe. O que vai dizer no texto? Leia aí, Águida. Davi descansa com os pais e agora? Descansa com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto. Opa! Por quê? Porque Davi ensinou para Joabe a ter a mesma resistência. Mas Deus falou assim, eu vou tirar Davi e vou tirar Joabe da jogada. O que comandava o exército, Joabe, e Davi, que era o líder, não estão mais. Aí Deus falou, cenário para o diabo entrar. Você reclama, eu reclamo do homem de Deus. Ele bate, ele só fala duro, ele é isso, ele é aquilo. E Deus fala, vou deixar passar um período com o diabo para ver como que vai viver. Porque quando você não obedece, não faz aquilo que Deus quer verdadeiramente, Deus deixa um charlatão tirar tudo de você. Olha aí! Deus deixa um mentiroso te enganar. Aleluia!
Porque quem não gosta de ouvir a verdade tem que passar a vida inteira vivendo com a mentira. Eita! Ué, o mentiroso. A mulher fica lá pra você, eu te amo, meu amor. Mas todo mundo sabe o que ela faz. Passa a vida inteira vivendo com alguém que fala que te ama, mas te traz pelas costas. Aí aqui, eu entendo aqui, vamos correr no texto. E aí vai dizer o seguinte, ó, que ele descansando era morto. Então Faraó disse, quem agora está falando? Fará? Preste atenção em mim aqui, ó. Pois te falta comigo, que procuras partir para a sua terra. Ele vai dizer o seguinte, ó, versículo 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário. Quem era o adversário agora? Rezon. Quem é o adversário? Agora, o cenário não está mudando? Salomão é rei. Mas o que vai acontecer, ó? Agora vem Haddad, agora vem Rezon. E começa a declinar, Ricardinho, ó. E começa aí. Vai chegar aqui, GG, ó. Vai chegar no final. Aí sabe o que Deus vai fazer? Olha aí pro texto. Preste bem atenção. Olha o que vai acontecer. E ele ajuntou homens e se fez capitão. Um bando, depois do morticínio feito de Davi por Davi, eles foram para Damasco, onde habitaram, onde constituiu o rei Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Todo dia tinha alguém lá para afrontar Salomão. Deus falou, vai ser uma semana. Deus falou todo dia. Deus deu descanso para você. Você não aproveitou o descanso? Vai ouvir todo dia agora uma repreensão de Deus. Agora imagine, o cenário está começando a ficar ruim para nós corrermos. Já tem um pouco tempo. O cenário está ficando ruim. Aí, no versículo 26, o que vai acontecer? Vamos ler? Quem está aí, está acompanhando? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Jeroboão era filho de Nebate, eframita, né, de Zerada, filho de Salomão, servo de Salomão. Ele era servo de quem? Salomão. Ó, começou a perseguição lá fora. Agora vai começar a perseguição aqui. Eita, olha o que Deus vai fazer. Jeroboão é servo de Salomão, mas agora ele vai ficar contra Salomão. Dura coisa é, né? Não está começando a ficar ruim? Sim ou não, igreja? Deixa o Joilson quietinho, presta atenção aqui. Sim ou não? Olha o que vai acontecer. Este foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Olha o que ele vai dizer. Salomão estava edificando a Milo e a terraplanando as depressões da cidade de Davi, seu pai. Esta foi a causa. Aí ele vai dizer, ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço, homem prudente, ele pôs ele sobre todo o trabalho forçado na casa de José. Ele pôs sobre todo o trabalho fora. O que Salomão tinha feito? Fica de olho no Joilson, por favor. Alguém aí, para não derrubar a live aqui, ó. Preste atenção aqui, a igreja. Olha só. Você vai ver uma coisa interessante acontecer. E isso é maravilhoso. Você vai ver que sucedeu nesse tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta. Encontrou quem? Eita, mais um profeta entrando na vez. Sim ou não? Sim. Olha o profeta agora. O que o profeta vai dizer? O silonita. No caminho, versículo, né, é o versículo 29. Esse tinha vestido uma capa nova e estava a sós no campo. Aí Aias pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou ela em quantos pedaços? 12. Rasgou em quantos pedaços? 12. O número das tribos de Israel era quanto? 12. Jesus escolheu quantos discípulos? 12. Aí o que o profeta vai fazer? Ele vai pegar a capa e vai rasgar em 12 pedaços. Aí ele vai falar, 10 tribos vão se dividir e vão com um. E as outras vão ficar com outro. Deus está falando da divisão do reino. Deus está fazendo a cada dia afundar mais. Vamos continuar. Aí ele vai dizer, e disse Jeroboão, né? Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão. Rasgarei o reino da mão de Salomão. E a ti darei 10 tribos. Quantas tribos ele já está recebendo? 10. O que Jeroboão é de Salomão? É servo, ele trabalha dentro da casa. Ó, a divisão fez Jeroboão levar 10 tribos, sendo amigo de Davi dentro de casa. Porque Deus começa a permitir uma rebelião dentro da casa contra Salomão. Aí Deus lá do céu está falando para Salomão, começa a se preparar para escrever o livro de Eclesiastes. Começa para se preparar, que no final você vai escrever assim, ó, que o final de tudo não é ter mulher, no final de tudo não é ter riqueza, é guardar o mandamento do Senhor. Começa a escrever
que quando você vai lembrar agora velho, vendo sua casa em rebelião, vendo agora os inimigos lá fora, as trincheiras se armando, os exércitos vindo, você lembrar que você era um rei que tinha coroa, tinha tudo, mas agora você vai ter que vir até Sisaque vindo contra você. Faraó está de olho em você, Haddad de olho em você, o seu reino vai cair, Salomão. Por que, Senhor? Porque eu falei para você não matar as crianças, né, Moloque? Eu falei para você não desviar o teu coração. Porque quando tudo na tua vida, sentado talvez em um asilo, ou talvez sentado na sua casa, e vendo os seus filhos te virar as costas, e você for reclamar com Deus, Deus vai falar: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra que eu falei com você quando você tinha 13, 14, 15, 20, 30, 40 anos, mas a tua mocidade, você procurou me trair, você quis me trair. Quando era novo você não achava legal me servir, mas agora você está com cabelo branco, você está com depressão, você não consegue mais levantar a mão, você não consegue mais dar ordem ao exército, você não tem mais guerreiro com você, sua casa está em rebelião. Aí ele olha para cima e diz: Senhor, assuma ela. Porque eu não li Deuteronômio 17? Eu tenho que guardar os teus mandamentos, porque o final de tudo é guardar os mandamentos do Senhor. O começo já é guardar, e o final é guardar, porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Deus te trouxe, então Ele quer que você sim tenha uma vida boa. É necessário que temos bons carros, boas casas. Se Deus quiser, assim nós vamos ter. Mas entenda, não adianta você passar a vida inteira correndo atrás disso, e no final Deus falar: do que adiantou você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você vai contar? Que você colocou um bom gesso na sua casa? Que você colocou uma coisinha legal na sua casa? Eu quero ver o que você vai contar para Deus. O que você fez nessa geração? Porque quando eu vejo Noé entrando na presença de Deus, eu vejo Deus como se Deus estivesse falando para ele. Aí vem ele, ó. Esperou 500 anos para uma revelação. Esperou 500 anos, e quando ele teve a primeira oportunidade, ele e quando ele abraçou a primeira oportunidade, eu falei: Noé, você não é arquiteto, você não tem dinheiro, você não tem nada, mas você vai levantar uma arca, que essa geração vai ter YouTube, essa geração vai ter Instagram, vai ter tudo, mas tem que voltar lá atrás, no livrinho que às vezes as pessoas não dão nada para ler, assim, ó. E Noé fez uma arca que salvou a sua família. Ele não era arquiteto, ele não tinha dinheiro, ele não tinha recurso, ele não tinha nada, mas ele tinha a mão do Senhor ao seu favor. Vamos correr, o cenário fica ruim. Agora Jeroboão vai se levantar contra Salomão. E aí vai começar o versículo 12, capítulo 12. Roboão agora é filho de Salomão, e agora vai reinar. E a Bíblia diz que, calma, não precisa vocês me acompanharem para mim correr, que falta 10 minutos. E agora, no capítulo 12, você vai ver Jeroboão, você vai ver Roboão brigar. E você vai ver a idolatria de Jeroboão. Ele vai trazer bezerros de ouro, ele vai levar Israel ao declínio. E começa, um profeta vai vir, vai predizer contra o altar. E você vai ver 16 e nada, 17 e nada, 16 e nada, 17 e nada. E aí vai parar aí, ó. Capítulo 16, versículo 21. Passaram-se mais de 60 anos. Aonde está Elias? Na onde está Elias, igreja? Se preparando para o ministério. Você sabe por que Deus não vai enviar muita gente? Porque Ele não quer se preparar. Como é que está o cenário? Os políticos estão bons aí? Os reis estão bons? E por que Deus então vai agora levantar Elias? Porque Deus não levanta você só para você ficar rico. Você quer ver? Vamos lá. Capítulo 16, versículo 21. Então o povo de Israel se dividiu em dois. Estava dividido o povo? Estava dividido. E um povo dividido a si mesmo se destrói. Jesus disse isso. Por quê? Porque passaram mais de 50 anos. E entenda, era só coisa ruim. Era adultério, prostituição, traição. Um rei matava o outro. Uns eram sábios, outros não. Uns levantavam, obedeciam, outros não.
Aí Deus falou: Elias, chegou sua hora. Aí vem alguém, hein? Duro na queda. Meu Deus do céu. Eu quero falar uma qualidade de Elias aqui, uma coisa simples. Primeiro, o nome dele já diz quem ele é. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Glória. O que eu aprendi olhando para a vida de Elias, quando ele entra nessa cena, já diz tudo o próprio nome dele. Diz: Jeová é o único a quem eu sirvo e a quem eu me prostro. Ele já está dando um recado. Pode levantar qualquer profeta, pode ser 400, 500, 600, pode ser o rei mais legal, pode ser o rei mais poderoso. Eu não me submeto à mão humana. Glória. E eu não vim para dar balinha na boca. Eita, Eu vim para glória. denunciar um pecado. Aleluia. Tem que trazer Elias para cá. Mas para sair de Gileade e vir para cá, Elias foi aperfeiçoado. Onde era Gileade? Aí aqui eu coloquei uma coisinha só para nós entendermos. O que era Gileade? Gileade era um lugar solitário, de vida ao ar livre. Seus habitantes eram rudes, queimados do sol, homens fortes, que nunca foi a lugares sofisticados. Quem está vindo aí não respeita protocolo. Tá nem aí para quem usa coroa. E tem mais, presta atenção, presta bem atenção. Deixa o Joilson falar. O tempo que você gastou vendo Acabe e você vivendo nos manjares da mesa de Jezabel, Elias passou 50 anos a 60 anos buscando a Deus. Ele não está cheio, ele está transbordando da presença de Deus. Quando ele chega, ele não tem roupa, ele não tem dinheiro, ele não tem nada. Mas a presença de Elias... Ele não era um profeta como eu e você, que usa tupetinho, roupinha bonitinha, não. Elias era um homem que no olhar dele, você via o que Deus queria. Ele tem que chegar nesse cenário agora e ele tem que resolver o problema. O povo está dividido, não sabe se adora Baal, se é Moloque, se obedece a Salomão, se obedece a outros reis. O reino está dividido, Bianca. O que nós vamos fazer? Eu quero dar um recado para os profetas dessa geração. Até quando nós vamos ver a divisão e você vai dormir até meio-dia? Até quando você vai ver os jovens morrer na droga, morrer na prostituição? Até quando nós vamos ver as coisas ruins e nós vamos ficar prostrados, só esperando a lá subir de que mandar a sair, que Deus levante outro em outra região? Deus está dizendo para nós: é tempo de sacudir, é tempo de Deus tirar você do lugar do seu acomodismo e levantar você para uma geração, para que elas possam parar de andar dividida e que elas possam andar na presença de Deus de cabeça erguida. Porque os nossos filhos estão morrendo divididos. Eu não sei se eu fico na igreja ou se eu fico no mundo. Eu não sei se eu quero Deus ou se eu quero andar com o maligno. Eu não sei se eu quero servir a Deus ou se eu quero servir o diabo. Estamos vivendo uma divisão. Só que cadê os Elias desse tempo? Talvez você não pode ter a chamada de Elias porque você passou tempo demais na televisão, você passou tempo demais no Facebook, você passou tempo demais em outras coisas e esqueceu de ter marcas no seu joelho, esqueceu de ter marca na tua alma, no teu corpo. É por isso que Paulo falava assim, ó: eu não quero saber de ouro e prata, o que eu carrego no meu corpo são as marcas de Cristo, é a presença do Espírito Santo. Isso é o maior favor para uma geração. Só que isso é uma vergonha para os profetas de hoje. Nós temos boas empresas, fazemos grandes negócios, mas não temos mais a presença dele. Ele veio da linhagem de Samuel. Ele viu Natã, ele viu Aias, ele viu Semaías. E Elias está dizendo: peraí, já veio mais de 5 profetas e não resolveu o problema? Deus está dizendo: Elias, ô Elias, eu já mandei muita gente. Elias, já mandei muita gente. Não vou mandar mais ninguém, Elias. Levanta e vai você dessa vez. Chega de ficar fazendo aquela oração. Envia o homem de Deus aqui. Deus fala: eu vou te levantar e vou enviar você. Aleluia! Chega de ficar falando: ó, tem que vir até mim. Não, você vai levantar e você vai ir. Aleluia! Porque se não for isso, como vai ser? Se não for isso, como vai ser? Elias tem que entrar no cenário. Como é que está o cenário? A igreja está aí, da glória a Deus. Como é que está o cenário aqui?
Tá bom ou tá ruim o cenário? Agora eu quero perguntar para os que moram na Santinês. O cenário tá bom ou tá ruim? E aí, o que vamos fazer? Continuar vivendo nossas vidinhas? E no dia, naquele grande dia, Rafael, dizer para Deus assim, Deus falar para nós: não, você não veio no pecado só do roubo, não. Você veio no pecado de negligência. Você sabia o que tinha que fazer, mas você não fez. Você sabia que tinha que pregar e não pregou. Você sabia que tinha que ir atrás e não foi. Deixa eu jogar isso aí. Você sabia que tinha que fazer e não fez. Você já imaginou ser o visto de Deus? Deus sabe, você sabia. Porque a gente acha que não é o visto de Deus. Olha como que é tão interessante. Vai dizer assim, que Elias agora não respeita a sofisticação. Ele não tem diploma do homem. Ele veio de uma terra árida, de hábitos grosseiros. Ele era áspero, um homem de rude palavras. É nesse palco, nesse momento, que Elias veio para fazer uma ligação de Deus. Qual o cenário que você está esperando para que Deus revele a tua vida? Meu Deus. Está esperando tudo melhorar para chegar aqui no altar e dizer: minha vida está uma benção. Aí é fácil. Conte outra história. Fale, eu comecei mal, mas eu já estou começando a ficar bem. Não faça como a igreja de Coríntios, que começou cheia de dons, mas terminou na carne. Não adianta começar de uma forma e terminar de outra. Capítulo 18, versículo 20. Vamos terminar. Abre aí todo mundo. O povo ainda continuava dividido? Sim ou não? Sim. Então Elias vai ter uma ideia. Vamos fazer um sacrifício. Quem quer fazer sacrifício aí da glória a Deus? Acho que é poucos. Quem quer fazer sacrifício da glória a Deus? Primeiro sacrifício é se apresentar vivo. Primeiro sacrifício é se apresentar. Por quê? Porque você não está morto e Deus não vai usar. Deus não vai abrir lá no cemitério, abrir um buraco e tirar um morto e falar, usa esse. Não. Deus quer usar quem? Deus quer usar você. É você que vai ser um profeta para essa geração. Vamos ser sinceros? Quem vai ser o profeta para essa geração? Fala assim, não vai ser o pastor. Fala, vai ser eu. Por quê? Porque às vezes você quer que o outro seja profeta para essa geração, mas Deus chamou você também. Para de colocar nos outros aquilo que você também tem que fazer. É a grande realidade. Vamos terminar aqui. E então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas lá no Monte Carmelo. Fala, lugar alto. Porque quem anda com Deus está em lugar altos e aceita grande desafio. Sim ou não? Hã? Você talvez está em casa agora assistindo essa live. Pega isso aí para sua vida. Quem está em lugares altos é porque aceitou estar no desafio com Deus. Por quê? Porque enquanto você ficar no raso, você não vai pegar peixe nenhum. Enquanto você ficar só no acomodismo, você não vai pegar nada. Eu te convido aí por uma coisa mais profunda. Não é só os que estão aqui, porque os que me assistem da rede social também sabem disso. Que precisa sair talvez desse comodismo. Precisa vir, sim ou não? É fácil, eu chamo às vezes, mas é difícil vir. Mas não esquenta não. Deus falou para Ezequiel, vai começar no pezinho, vai indo até o tornozelo, vai indo até o joelho, daqui a pouco está na cintura. Quando você vai ver, você mergulhou. O segredo não é para você olhar lá na frente que vai acontecer. Vai caminhando. Quando você vai ver, você já está cheio, já está preparado, já está pregando. E quando você vai ver, está dando lugar. E quando você vai ver, você está ganhando alma. E daqui a pouco teu nome está aqui, está ali. Por quê? Porque o profeta de Deus, ele fica conhecido. Você quer ver como não? Todo mundo apareceu. Apareceu Aias, apareceu Samuel, apareceu um monte de gente. Mas apareceu alguém diferente. Como é o nome dele? Elias. Fala, Elias. A igreja está aí, Elias. Herói de Israel. Por que ele era diferente? A primeira característica era, ele se apresentou como homem. Deus está procurando hoje alguém que se apresente, que pare de conversar. Se apresente, quero soldado aqui, ó. Chega, os covardes falam para voltar, mas o soldado eu quero que fique. Apresente, Elias. Aí Elias falou, tem uma ideia. Vamos lá para o Monte Carmelo, que eles não gostam de lugar alto. Quem gosta de falar do Deus grande tem que ir para lugar alto. Eu não gosto de falar com coisa rasinha. Elias falou, eu não quero. Só do Carmelo, lá nós vamos fazer um sacrifício. Eu vou dar a indicação que vocês têm que fazer. Por quê? Porque o Deus de vocês, eu vou explicar como que leva a lenha, tudo bonitinho, e vocês vão clamar o seu Deus na mesma altura. Já que vocês dizem que o seu Deus é grande, na mesma altura eles vão ter que responder. Porque é batalha de deuses, não é batalha de homem. Batalha de Deus é na mesma altura. Deus não pode convidar um deusinho que é lá embaixo. Convidar alguém grande.
Baal era o Deus do momento, Ricardinho. Era o Deus grande. Aí Deus falou para Elias: convida os profetas de Baal, leva eles para o Monte Carmelo, manda eles fazer lá o sacrifício dele, eu vou fazer o meu. E tem mais, eu vou observar o sacrifício, viu? Porque tem gente que faz sacrifício de tolo. Fica se retalhando, se machucando. Não adianta arrancar rótulo do joelho, pagar sua promessa hoje e amanhã continuar do mesmo jeito. Não adianta você pegar e beijar, abraçar, mas só naquela semana e o ano inteiro ser um hipócrita. Elias era diferente. A adoração dele não era uma adoração de uma semana, não era um culto que media Elias, era a vida dele inteira entregue a Deus. Ah, pastor, é difícil me entregar a Deus, é difícil eu viver com Deus. Tem duas opções: ou é Deus ou é o diabo. Escolhe aí. Quem está dividido essa noite tem que fazer uma escolha. Porque Elias veio para quê? Para alguém fazer uma escolha. Sim ou não? Vamos fazer a escolha. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: até, acho que não só eu estou lendo, até quando você vai andar dividido? Tem que escolher. É eu que estou falando ou é a palavra? Aí Elias, ele está perto do povo ou ele está longe? Ele está perto. Porque tem muita gente que tem medo do profeta, né, Ricardo? Não, eu vou lá não, porque ele bate muito. É melhor apanhar do pai do que viver com o diabo, que não é teu pai, é o pai da mentira e ainda faz de você de gato e sapato. É melhor a chinelada do pai. O que você prefere? Apanhar na rua ou apanhar lá fora? Lá fora quem vai te bater não vai ter dó. Seu pai te bate na medida. Quem sabe quem já apanhou de pai sabe. Sabe que Zulu era bom de uns cola-brinco? Será que o capitão lá era bom de cola-brinco? Será que o cartolinha lá era bom? Só nós sabemos, rapaz. Mãe tinha mira certinha. Mãe chamava com chinelo aqui, ó. E vem. Quando vinha, você tava no oi. Mãe é medida certa. Você apanhava da sua mãe, sim ou não? Apanha ou não apanha? Só que preste atenção. Você apanhava da sua mãe na outra semana. Você estava na mesa com ela? No mesmo dia você estava na mesa com ela? Na outra semana, quando chegava Natalzinho, tudo bonitinho, você não estava ganhando o presente dela? Porque quem bate em você para te corrigir, te ama. Para corrigir, não para oprimir. Que tem pai que bate no filho sem motivo. Corrigiu é para trazer para... Ninguém quer te bater para você ir embora. Quer que você venha. Por quê? Porque quem te calça é o pai. Quem te dá roupa é o pai. Quem te sustenta é o pai. Então se o seu pai faz isso com você é porque ele te ama. Ele não quer você. Por quê? A maioria das reclamações é assim, ó. Chega pro pai: ô pai, eu não tô aguentando mais a bebida. Aí o pai fala: eu falei pra você não beber. Sim ou não? A maioria tem filho que volta pra casa da onde? Pra casa do pai. Aí chega lá, né? Quando ele sai um leão. Eu sou dono do meu nariz, eu faço tudo que eu quero, ninguém manda na minha vida. E quando volta? Volta assim, ó. Posso entrar aí, mãe? Posso ficar aí, mãe? O que aconteceu, mulher? Aquela mulher não te ama? Descobri que ela tá com outro. Só que a mãe diz assim, ó: nunca te traí. Dessa maneira. Não é assim? Aí nós trocamos os amores, né? Vamos terminar, senão não vai dar tempo. A igreja está aí, da glória a Deus. Meu Deus, eu tenho 5 minutos para resumir, hein? Quem está entendendo da glória? Todo o cenário mal. Aqui, olha o que vai acontecer. Então quando ele chama para não cochilar mais em 2 pensamentos, deixa bem baixinho, põe lá no chão. Se o Senhor é Deus, segue. Se o Senhor é Deus, o que você tem que fazer? Ficar de longe ou seguir? Seguir. E seguir, às vezes é só acompanhar. Com o tempo você vai criando intimidade. É por isso que nós assustamos o jovem de hoje. Porque você falou: ó, você vai pro inferno. Tem gente que Deus trouxe ele. Não é, e ele estava com o pé no inferno, com o corpo no inferno, com a alma no inferno. Deus apresentou o amor para ele, mas pro outro ele apresenta o inferno. Se você não se converter, você vai pro inferno. Deus fala: você não lembra quando você bebia, rapaz? Você não lembra quando você estava podre? Você chegou na minha presença aqui, cabeça baixa, agora que levantou, o nariz está na medida certa. Tá orgulhoso? Apresenta o céu primeiro. Porque quem dá a medida do céu ao inferno é o céu. Não é eu e você. A igreja, ela foi levantada para que nós possamos salvar vidas.
Mas a palavra de Deus, ela é para nos encorajar. Ela é para nos corrigir. Aleluia. Ela é para nos ensinar. Ela é para nos conduzir. Para onde a palavra de Deus vai te levar? Para o céu. Agora entenda, no dia que você tiver, eu creio que aqui ninguém vai estar, dá glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém aqui vai para o inferno porque vocês estão ouvindo a pregação da palavra. Não é história de carochinha não, é a palavra que é sendo pregada. Eu creio que a gente vai estar na onde? No reino do... Agora entenda, vai ser a maior vergonha da tua vida. Não vai ser no dia que alguém te humilhar na terra. Não, vai ser no dia que você ficar cara a cara com Deus. Sabe o que ele vai dizer? Eu nunca te conheci. Você já imaginou Deus falar pra você, Rafael? E aí, você não é conhecido? Você é louco? Cortei cabelo pra caramba, Gigi. Cortei cabelo pra caramba, você é louco lá no salão? Meu Deus, todo mundo me conhecia. Todo mundo era... Aí Deus fala, é mesmo? Você não está escrito aqui. Eita. Mas você não lembra, Senhor? Eu tinha moto, eu tinha um carro, eu tinha empresa, é? E o que que tem? Subiu com você? Conseguiu trazer alguma coisa de lá da terra? Não. Porque lá pra cima quem manda é Ele. Aleluia. Lá não precisa de ajudinha não, não precisa dar uma rebocada, não precisa arrumar nada não. Lá é o reino dele. Eita, glória. No seu reino você se vira aqui embaixo. Mas lá é o reino dele. Aqui é a maior alegria da vida do cristão. Porque o Elias vai fazer uma coisa que eu quero correr. Ainda que Jeroboão, ainda que Roboão, ainda que todos os reis estavam corrompidos, tinha alguém no cenário que não estava corrompido. Aí ele vai apresentar uma coisa. Vamos pular aí. Versículo 29. Quem está entendendo da glória a Deus? Passado o meio-dia, porém a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz. Não houve o quê? Porque tem gente que tem Deus, mas ele não fala. É realidade. Tem Deus, mas não? Não teve resposta e nem teve atenção alguma. Peraí, Elias falou, fizeram o que vocês fizeram? Cantaram, pregaram, fizeram um monte de coisa ao seu Deus. Agora eu vou apresentar o meu. Eu vou apresentar o meu de uma forma bem bonita. Não é teatro, viu, Ricardinho? Que o Ricardinho me repreende. Cadê a pedra que eu deixei ali? Deixa uma pedra ali. Cadê o Ronaldo? Cadê a pedra que estava ali? Preciso da pedra que estava ali, homem. Oh, Deus, agora. Acha uma pedra para mim. Uma pedra grande, por favor. Corre aí, alguém. Dá uma corrida aí, pega uma pedra. Preciso urgente dessa pedra. Versículo 30. Vamos ler? A igreja está aí, da glória a Deus. Glória a Deus. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a. E todo o povo se chegou a ele. Qual que é a função do pastor? Aqui, pronto, aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Isso aqui não é loucura não, presta atenção, quem tá, principalmente quem está na internet. Isso aqui é uma pedra, fala pedra. O altar de Deus é levantado com esforço. Alguém tem que estar na brecha. Alguém tem que fazer a vontade de Deus. Presta atenção, vou chamar alguém aqui que não preciso nem dizer o nome dele. Mas dessa vez ele caiu do cavalo. Vem, Patrício. Vem. Aí, Cadinho, aí, Cadinho. Foi pego hoje, hein? Dá glória a Deus, a igreja. Quem está entendendo a palavra? Fica aqui. A primeira coisa que você tem que entender que a disposição para o reino não é trabalhar para você, é trabalhar para o outro. Beleza? Então você tem que estar na brecha, não é? Porque a pedra pesa. Pesa ou não pesa? Então segura a pedra aí, fica segurando aí. Presta atenção aí na pedra. Olha como que é tão bonitinho, ó. Então Elias disse ao povo: se achegue a mim. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Ele tomou quantas pedras no próximo versículo? Quantas pedras? 12. Porque o altar era levantado com pedras. Mas ele pegou uma pedra só? Porque uma pedra só é individualismo. Eu posso fazer por mim e pela minha tribo. Existia 12 tribos. É como se tivesse hoje várias igrejas. Não tem várias igrejas? Mas cada um tem uma bandeira, não tem? Sim. Mas nem todos trabalham no mesmo propósito. Trabalham no mesmo propósito? Porque se trabalhasse, quando alguém passa por você que é de outra denominação, tem gente que não te cumprimenta. E acha que você não é irmão. Porque talvez ele é da bandeira de Zebulon. Talvez ele é da tribo de Asa. Talvez ele é da tribo de Levi. Mas Elias falou: não me traga uma pedra aqui, viu? Não venha apresentar a sua tribo na igreja. Tem gente que chega e já fala assim, ó: eu sou da igreja tal. É tribo. Nós não somos de tribo. Nós somos do reino. Tá pesada a pedra? Então entenda, uma pedra pesa. Elias está em quantas pessoas ali? Tem quantas pessoas com Elias? Quantas pessoas tem com Elias? Uma, só ele. Elias está acompanhado de alguém? Não. Mas ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai lá e leva, busca uma pedra e traz. Pega outra pedra e
quando ela chega na medida, quando ela chega nos 12, o que ele faz? Ele para. Por quê? Porque quem trabalha para o reino tem que andar na medida. Eita glória! Agora Elias cansou de trazer a pedra? Sim, por que cansou? Porque fazer pelos outros cansa você. Verdade. Só que quando você faz pelos outros, quando Deus manda, é diferente. O ruim é quando você quer fazer pelos outros para ser reconhecido você. Eita! Aí Deus fala, Elias, pega as pedras. Melhora primeiro. Qual a coisa que tem que melhorar primeiro? O altar. Fala, altar. Porque quando nós trabalhamos num só propósito, nós levantamos um altar só. Aí Elias pega e olha assim e fala, ó, tem 12 pedras. Tem 12 pedra pronta. Para quê? Para colocar o holocausto. Por quê? Porque quem não carrega pedra e não trabalha para o reino, não levanta altar. Eita! Por isso, quem só vive contando de coisas que ele viveu lá atrás, ou que ele fez para si próprio. Por quê? Porque nunca trabalhou para o reino. Agora Elias levantou o altar. Primeiro ele reparou. Porque reparar altar é reparar vidas. Talvez hoje você não é um pastor. Talvez hoje você que está aí na internet, talvez você está até desviado. Talvez você está perdido em alguma coisa. Talvez o seu altar se quebrou. Você está dividido. Não sabe mais se você vai a Deus ou não. Mas nessa noite Deus está reparando o altar. Deus está dizendo, ei, eu vou tirar a divisão da tua cabeça, da tua mente, do teu coração. Você vai andar agora em uma só finalidade. Você vai servir ao Deus único. Elias, segura a pedra aí. Segura, Elias, o tesbita. Por quê? Por que Deus preparou Elias 60 anos? Elias era forte? Sim. Suportava o calor? Sim. Porque menino mimado não carrega pedra. Menino mimado não suporta sol. Menino mimado só anda reclamando. Igual o povo de Israel, Senhor, eu estou com fome. Aí Deus fala. Quem está vindo no cenário, atravessou o deserto, nunca perguntou por comida. Aleluia! Elias nunca perguntou. Qual vez Elias falou, estou com fome? Elias falou que estava com fome alguma vez? Quando ele sentiu fome, Deus fez o quê? Deus fez os corvos buscar comida para ele. E Deus falou, Elias, vai para o Querite. E lá fica tranquilo, porque eu já ordenei os corvos para trazer comida para você. Entenda uma coisa. Menino mimado não trabalha por reino. Menino mimado trabalha em pró da sua placa. Preste bem atenção. Dessa pedra aqui, deixa o Patrício aí. Vai dizer o texto. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. 9:4. Vou terminar, hein? Chegai-vos a mim. Todo o povo chegou. Ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó. Ao que viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. A primeira coisa que Elias vai fazer é ser pastor. Pastor é conversar, bate atenção. Tem gente que se importa com uma simples saudação. É assim, ó. Tem gente que na hipocrisia fala: paz do Senhor, irmão. Mas eu encontro o Ricardinho ali, eu nunca encontro o Patrício, encontro o Vinícius, o GG. Aí os caras parecem doidos. E me abraça aí. Isso incomoda. Por quê? Presta atenção. Ó, por que isso incomoda? Meu Deus. Porque nós não somos religiosos. Eita glória. O afeto não veio pela roupa que você tá. É dentro do teu coração. Pela tua cara, eu já conheço se você se alegra com a presença, sim ou não? Quando eu vejo a paz, eu falo assim, porque quando há uma coisa que a missão ela não pode perder. Entenda uma coisa, nós não é simpático, não estamos promovendo aqui simpatia. Mas se a tua cara feia, se eu já encontro na porta, eu não quero nem entrar. Sim ou não? Um tem cara de general, tem hora que eu tenho cara de bravo. Mas entenda, olha como que Elias é tão estratégico. Ele levanta o altar, mas ele está fazendo isso em nome de Israel. Você está trabalhando para quem? Você está fazendo isso em nome de quem? Você está pregando por causa de quê, Rafael? Por que você está falando de Deus? É para quê? É para se vangloriar? Tem alguma coisa? Você quer um privilégio? Você quer alguma coisa? E esta noite você vai aprender a obedecer e a trabalhar somente para Deus. Aleluia. Vamos terminar, senão o Patrício vai ficar cansado. E esse é o propósito. Segura a pedra. Fala para o Patrício, segura a pedra. A pedra, que quem trabalha pro reino tem que ficar assim, ó. Tem que ter braço forte. É, quem acha que carregar a caixa é fácil aí? Dá glória a Deus. É fácil aí, leva que é fácil. Carregar a cadeira, subir. Sabe por que eu me maravilho com isso? Por quê? Porque quem trabalha pro reino não se importa em carregar peso. Porque a Bíblia fala, e carrega a carga um dos outros. Olha o que vai acontecer. Pegou a pedra, sim ou não? Sim. Com aquelas pedras, Elias edificou um altar. Por que Deus não condenou Elias ali? Dizendo, essas pedras não prestam para o altar. Porque é para o propósito que você levanta, é que Deus vai dizer sim ou não.
Se você abre uma igreja com a finalidade de ganhar dinheiro, você foi reprovado por Deus. Pode entrar muita gente na igreja. Você pode até ganhar dinheiro, mas no céu você não entra. Não entra. Se você, tudo que você faz é para alguém dar algo para você, acabou. Pode esperar. Você vai ser muito amado. Eita, que o mundo gosta de amar. Mas o céu odeia gente falsa. Não entra no céu, hein, Gadinho? Não vai entrar. A igreja está entendendo? Dá glória a Deus. Então edificou um altar com as pedras e o nome do Senhor, em nome do Senhor. Depois fez ele ao redor do altar um grande rego para semear 2 medidas de semente. Fala, 2 medidas. Porque tem gente que prega o evangelho genuíno. Jesus sofreu, apanhou, foi humilhado. Você também vai passar por situações? Sim, mas tem outros que falam, é só vitória. É 2 sementes. Não adianta eu te ensinar que o evangelho é difícil, como foi para Paulo e para os outros, e você quiser acreditar só no evangelho de chupeta na boca. O evangelho é doído, meu filho. É sofrido. Tem dia que a depressão quer pegar, que os demônios querem atormentar, é joelho no chão. Quem gosta de ficar de joelho aí, da glória a Deus? Glória a Deus. Daqui a pouco. Quem gosta de jejuar? Glória a Deus. Faz parte do evangelho. Quem gosta de renunciar ao seu eu? É o evangelho. Dói ou não dói? Dói. Mas é melhor doer e te levar para o céu do que estar bonzinho e parar no inferno. Olha o que vai acontecer. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre. O que ele fez? Ele pegou, olha só, ele armou primeiro a lenha. Porque, preste atenção, Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz. Quando ele levanta o altar, ele sabe que para o altar precisa de lenha. Por quê? Porque o altar precisa de fogo. Mas fogo não pega só em pedra, ele tem que pegar na lenha. Quando Jesus vai lá, Ricardinho, para a cruz, ele está indo no madeiro, sim ou não? O castigo que era para mim e para você, que era para nos consumir, nos matar, foi direto em Jesus. Elias está dizendo aqui que viria alguém que iria morrer pelas tribos, que iria morrer na cruz. Elias está dizendo assim, ele vai ser dividido, ele vai morrer pelas nações inteiras do mundo, Rafael. Ele vai morrer por todo mundo. Elias está dizendo assim, ó, vai vir alguém. Ele está indicando no sacrifício dele. O cordeiro vai ser dividido, ele vai ser rasgado ao meio, ele vai apanhar, ele vai ser moído como Levítico na flor de farinha. Ele vai apanhar, sofrer, mas ele vai trazer vida, e vida com abundância. Porque o altar vai estar lá, queimando, esperando ele. Quando desce, entenda uma coisa, o fogo só pode descer quando todos os elementos estiverem alinhados. Deus não desce fogo do Espírito Santo para quem anda desequilibrado. Se não tiver na mesma visão, não tiver na mesma função, se não tiver no mesmo ideal, se não tiver o mesmo propósito, não recebe a presença do Espírito Santo. Não vai receber. Alinhamento traz avivamento. Elias colocou o altar, agora ele prepara o cordeiro. E eu já estou terminando, dá glória a Deus. Glória a Deus. Então armou a lenha, dividiu o novilho e colocou em pedaços sobre o altar. Enchei de água 4 cântaros. Ele mandou encher de água quantos cântaros? 4. Vamos colocar? A água serve para limpar. Fala, limpeza. E entenda uma coisa, dura coisa é ouvir um profeta, porque o profeta ele é que nem uma vaca. Ele vem limpando tudo assim, ó. Ele arranca a crosta. Aonde está o pecado mais vil, aonde está aquela sujeirinha que você fala assim, ninguém está me vendo. Aí Deus fala hoje nesse culto assim, ó, eu estou vendo aquele pecado, estou vendo aquela mentira, estou vendo aquele tipo de coisa que não agrada a Deus. Elias manda derramar água, derrama água, derrama água, derrama água. Por quê? Porque Elias passou a vida inteira sendo limpo pela palavra. Vós sois limpos pela palavra. Nós somos limpos pela palavra que somos limpos. Se nós não obedecemos a palavra, não tem como nós sermos limpos. Tá difícil aí, Elias, as pedras? Tá pesado. Entenda uma coisa, quanto mais tempo você parar na presença de Deus, muitas coisas vão acontecer. Sabe o que vai acontecer? Porque você está com uma pedra só já é pesado. Agora imagine carregar 12. O sacerdote carregava 12 pedras aqui, ó. Mas ele não aguentou o peso. E era uma pedrinha desse tamanho, não aguentava peso. Terminei, preste atenção.
Quando você encher de água os 4 cantos, derrama. Fala, derrama. Por isso que a palavra tem que ser derrama. Ela tem que ser sem corte. Não adianta eu pregar para um e outros não querer ouvir. Ou eu querer medir. Vou pregar para esse assim, para outro. Não. É para todos. A mesma água que conduziu tranquilamente o barco de Noé foi a mesma água que condenou muitos lá fora. Deus não dividiu as águas e condenou uns. Ele separou e preparou a arca para colocar Noé lá dentro. De maneira que a água corria ao redor no altar, e ele encheu de água até aquele rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus, ó Senhor Deus de Abraão. Deus de quem? Abraão. De Isaac e de Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Elias não usou seu próprio nome. E tem uma coisa que a gente mais fica triste. É quando a nossa geração usa o próprio nome para se promover. Você quer ver? Eu deixei isso marcado. Fica aí, Patrícia. Segura a pedra aí. É difícil mesmo a pedra. Eu deixei uma coisa muito interessante. Nesse primeiro elemento eu quero convidar você para um sacrifício. É o que Elias está fazendo. Qual é esse sacrifício? Querendo mostrar para você que você tem que adorar a Deus, ainda que as coisas que o diabo coloca no nosso caminho deixa você ir dividido. Não divide nós? Tem hora que a gente fala, Deus é com nós. Tem hora que a gente fala o quê? Deus nos esqueceu. Segunda coisa, as pedras, elas têm que estar no nosso coração. Se você não carrega a igreja, o reino no teu coração, não adianta você querer ter a placa tatuada na sua testa. Não adianta. Elias não tinha marca no corpo, ele tinha a essência de Deus dentro dele. Elias não tinha roupa de crente só. Elias tinha coração de crente. Vou terminar. Para semear, olha o que ele faz. Ele faz um círculo em volta da pedra. A pedra já estava aqui? Sim ou não? Sim. O holocausto já está aqui? Aí ele faz o seguinte, ó. Ele faz um risco em volta do altar. E ele abre um buraco, começa a jogar água aqui. E a água, quando ela, todo aquele ambiente é cheio da água. Olha o que Elias ensina para nós. Que você perto do altar, perto da tribo, que você perto de Deus tem que estar na disposição, não só de lavar os outros, mas também de ser lavado pela palavra. E tem que deixar da mesma medida. Da mesma forma que a palavra é pregada para os outros, ela é pregada para você. Ela limpa você e limpa os outros. Então ele estava no centro. Fala, eu vou me colocar no centro da vontade de Deus. Porque você faz muita coisa para os homens, para Deus você não faz. Lenha. Elias, o fogo era da terra ou do céu? Hoje nós estamos... Sabe o que nós sabemos que é fogo estranho? Por que começa a rodar, pular antes? Porque o altar está despreparado. Não tem vida na palavra. Aí é por isso que nós vemos. Vai rodar, 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 vai virar uma enceradeira na igreja. Mas nunca vai mudar nada. Está entendendo? Quem está entendendo a glória a Deus? Elias está aqui dizendo, Senhor, o que eu faço? Você vai mostrar que independente da tua posição, ainda que você faça tudo isso, você é submisso a mim. Quantos hoje, com a soberba, não conseguem estar mais de joelho? Porque acha que faz alguma coisa. É um babaca. Porque a maior coisa que você vai fazer para Deus é quando você estiver de joelho. Aleluia! Deus vai reconhecer que você entendeu tudo aquilo. Quando ele enche os cântaros, só vem uma coisa. Ele diz, Abraão, Isaac e Jacó. História, fala história. Aprende a ter uma história com Deus. Elias de joelho diz, Senhor, ok, o altar está aqui, eu vou ficar de joelho, tá? Ó, não é cena não. Preste atenção que isso é muito espiritual. Deixa os seus joelhos de lado. Ele se colocou de joelho e ele disse assim, ó Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ele está falando de linhagem, de história, daquilo que ele construiu lá atrás. Ele não está falando daquilo que ele só está vivendo agora, ele está falando de lá. Então Elias era alguém que tinha história com Deus. A outra coisa que acontece aqui é profunda. Ele diz assim, ó como Deus, tu és Deus. Ele está dizendo, existe vários, mas só tu és Deus. Ele está dizendo, eu não troco a identidade, eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Nós não temos convicção mais. Ele está ali, falta só o fogo vir. E ele diz aqui, ó, eu sou teu profeta. Ele disse isso?
Sou teu servo. Se ponha no seu lugar. Se ponha no seu? Não de alguém soberbo, mas como servo. Ainda que o cenário seja ruim, ainda que o sistema político está ruim, ainda que tudo está mal, se ponha no seu lugar como servo. Pega a bacia e lava o pé. Eu sou teu servo, Senhor. E segundo a tua palavra, a tua... O que vai acontecer? Olha só, ele só fala, fiz estas coisas. Depois que ele diz isso, ele diz assim, ó: Abraão, Isaac e Jacó, tu és Deus, eu sou teu servo, a tua palavra. Aí ele vem, uma coisa que ele está fazendo: eu fiz estas coisas. Mas você não faz nada. Você coloca essas coisas em primeiro lugar. Aí ele está dizendo, eu fiz essas coisas. Quando Elias fala isso, fica aí, Patrício, a igreja da glória a Deus, acabou. Quando Elias fala isso, no centro da vontade de Deus, é muito lindo, ó. Olha o que vai acontecer. Responde-me, Senhor. Responde-me. Não para que ele saiba que eu sou profeta, mas para que ele saiba que tem um Deus em Israel. Não é para mim, Senhor, é para que eles saibam. Não é por causa do culto, da missão, não é por causa da igreja, é porque para que eles saibam que o Senhor continua fazendo maravilha, que o Senhor continua abençoando os que não querem, amém, podem ir, mas Deus continua sendo Deus e fazendo a tua obra. Tu és Deus, e que fiz estas coisas, e que fizeste retroceder o coração deles. Quem mudou o coração naquela hora? O povo. Você sabe por que o povo mudou? Porque Elias está na vontade de... Elias não tem soberba. Elias é humilde, ele é simples. A igreja está entendendo, né? Glória a Deus. 38, bem alto. Quem está com a Bíblia aberta aí vai entender. 38, amém? E nós terminamos aqui, eu prometo. Vamos ler todo mundo junto. 38. E então... caiu o fogo do Senhor. Pera. E então caiu o fogo de quem? Do Senhor. Ah, para de derramar fogo estranho na igreja. Não adianta acender a incensário embaixo se o fogo não veio de cima. Então caiu o fogo do Senhor. O que fez o fogo? Matou Elias? Jogou ele no chão? Deixou ele não ficou consciente? Ele caiu, era um culto de quebra-vaso. Não, o que Elias ficou? Consciente. O que a presença fez? Consumiu primeiro o quê? O olor? E foi na lenha, e foi nas pedras, e foi na terra, e lambeu a água que estava ao redor. E o que vendo o povo fez o quê? Pulou de alegria? Caiu de joelho. Está entendendo o que Deus está falando? Aleluia, Deus. Quando o propósito é para Deus, nós não vamos ver as pessoas só alegres, acendendo a luz do celular. Se a alegria pode ser momentânea, nós vamos ver elas de joelho. Porque é de joelho que Deus atende a mim e a você. Aplaude o Senhor.